Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, reunidos aqui para tratarmos assuntos relacionados à política brasileira e assuntos também trazer alguns assuntos importantes para as vossas vidas, para que vocês também deixem de estar desapercebidos e comecem a se ligar na vida de vocês. Estamos direto aqui da TV Litoral Camaragibe, junto com o nosso irmão Edinaldo, Jailson e o seu propício. Pode ficar à vontade, Edinaldo. Uma boa noite, ou seja, qual for o horário que você assistir esse canal, tem algumas informações que são de importância para você ler, para você fazer algumas comparações de fatos. E a gente vai entrar em um assunto bem polemizado, que é as questões nacionais brasileiras e assuntos políticos, a princípio, falando da pessoa do presidente, o presidente Lula, o presidente atual, o ex-sindicalista, o homem mais destacado do Brasil. E a pergunta que começo a fazer aqui ao Jailson e ao Van, para que eles possam tecer em comentários, é por que o Lula mente atrapalhado, não mente normal e ainda assim convence a massa brasileira? Pode ficar à vontade, Jailson. Boa noite a todos, meus ouvintes. É gratificante estar aqui nesta noite participando, vendo que a comunicação ela é indispensável para o conhecimento e para a libertação daquela massa de manobra, para não sermos mas sermos livres, espontâneos, para termos nosso ponto de vista. Corta. Oxi, pode pisar, Jailson. Cortou, hein? Depois ele corta lá. Poxa. Boa noite a todos que estão a ouvir, que estarão a ouvir, não sei quando, mas quando estiver a ouvir. É gratificante estar participando aqui deste canal, desta roda de conversa. E lembrando a todos que o conhecimento é importante e indispensável, porque através dele nós conseguimos alcançar determinada libertação de determinados pensamentos que nos escravizaram anteriormente e até escraviza muitos. Então, a pergunta feita pelo Edinaldo é muito pertinente e cabe um bom pensamento, que todos venham refletir e ver que precisamos parar e analisar as coisas, os fatos. Tipo, eu não vejo que Lula ele mente atrapalhado. Eu acho que o cara ele é cínico. Ele mente propositalmente para zombar do brasileiro, para mostrar para o brasileiro que ele não ser pensante, entre aspas. Mas nós temos na sociedade brasileira um número crescente, uma gama crescente de pessoas que se libertaram daquele pensamento imposto pela ideologia de esquerda, né, que assim podemos dizer, e onde as pessoas não pensam por si, mas pensam pelo pensamento de outros que pensaram por ele, e aí colocaram na mente deles que eles não têm a liberdade de pensar, mas que eles precisam pensar de acordo com o que foi imposto. Então, isso aí, a gente já estamos no século XXI, tecnologia de ponta, as redes sociais, certo? Também tem escravizado a muitos aí. E, Edinaldo, o Lula ele mente descaradamente, zombando e mostrando para o eleitor brasileiro, aqueles que o seguem, que eles não mudaram. Eles continuam escravos de uma ideologia patética que não tem levado a nada a não ser mentes medíocres. Ou seja, como assim mentes medíocres? Mentes que não se esforçam para se libertar, para ser um ser pensante como é o ser humano. Então o Lula, o cara mente descaradamente, de forma cínica, zombando cada dia mais do próprio eleitor. Professor Vano deu um comentário a respeito dessas mentiras atrapalhadas, dessas canalice, dessas vigarices políticas do Lula, que infelizmente ele não tem política pró-pobre e nem pró-cidadão. Os pensamentos divergem, né? O Lula, na verdade, eu não sei nem o que falar daquela criatura horrorosa. Ele consegue, como está aí a pergunta, mentir atrapalhadamente. É porque as pessoas que acreditam na mentira dele já vivem com a vida atrapalhada desde 2003, do primeiro mandato dele. Que ele tem fudido com essas pessoas o tempo todo, dizendo que trabalha para os pobres, e os pobres até hoje. Houve uma época eles dizendo que tiraram os pobres da pobreza, e os pobres continuam pobres.
Como é que tirou e dentro de 4 anos ficaram tudo pobre novamente? Era tudo rico, de repente ficaram pobre novamente? É um negócio sério. Eu acredito que realmente ele sabe o que fez com a educação desses povos, ou dessas pessoas. Porque eu não acredito que realmente, ou talvez ele sabe mesmo, né? Que também a gente também não tem como provar. É muito pequeno o grupo dele, e umas pessoas que foram idiotizadas. É como de um cara lá de Pernambuco, chama os piripiri do casco duro, que não entende mesmo de nada e acredita naquelas mentiras, né? Porque nem o próprio Lula acredita na verdade que ele conta. Imagina na mentira que ele diz pro povo. Eu acredito que realmente existe uma gama de pessoas que acreditam naquilo que ele fala. E por que você acha que, por exemplo, já que ele tem esse tecido de mentira histórico em relação ao socialismo, o socialismo petista, ou o socialismo comum no petismo, dentro desse socialismo de persuasão, e o Lula, na verdade, é um grande protagonista do socialismo brasileiro, e na América Latina também ele tem grande influência, se a gente lançar somente sobre a questão dos mais pobres, que tem essa dificuldade de assimilação e distinção, e que são, na verdade, o proselitismo do Lula, o que dizer dos professores mais intelectualizados, dos juízes mais intelectualizados e da classe burocrata mais inteligente do país, que ela se adere, empresarial também, se adere às medidas políticas do Lula e acreditam que o Lula fará uma melhor gestão? Toda essa inteligência que você falou aí, ela é aniquilada, é eliminada no momento em que uma pessoa se declara apoiar um caba que nem o Lula. Pronto. Apoiou aquele cabra ali, com essa inteligência que você falou, já demonstra que ele não tem inteligência nenhuma. Porque até hoje, a única política daquele cara é taxar imposto. Botar imposto. Porque quando se coloca imposto para as pessoas, oprime cada dia mais a vida das pessoas. Fica sufocado sem poder arcar com tantos impostos. Na água, na energia, em tudo, até para respirar agora estão pagando imposto. Então, essa aparente inteligência deles já é eliminada aí, no momento que ele se declara apoiar um cara como esse, dizendo que ele é um melhor ou uma pessoa adequada para governar o país. Olha, no Coliseu, a Roma, os Césares da época, para enganar o povo, deixar o povo ali alegre, satisfeito, com a má administração, botava no Coliseu os animais para lutar com seres humanos, até mesmo escravo entre os escravos, e dava pão com água para o povo. E o povo comia e estava ali satisfeito com aquilo ali. Nesse caso, você conseguiria hoje traduzir esse pão e água para a atualidade brasileira? Mais ou menos você consegue. Porque isso era um estilo de distração social, né? Hoje está pior. Em todo reino tinha um bobo da corte. Todo reino tinha um bobo da corte, que era o cara que ia para ali fazer aquelas palhaçadas dela, aquela acrobacia, aquelas coisas tudo, que era para ficar animando aquela festa. No Brasil, o rei não é o Lula. O Lula é o bobo da corte. Só faz palhaçada. E nessa palhaçada que ele faz, tem alguém rindo das palhaçadas dele. Que não é o pobre. O pobre está chorando, o pobre está clamando. O pobre está passando fome. Os pobres estão passando dificuldade. Está sem emprego, não tem emprego no país. Mas tem alguém que está rindo com as palhaçadas que ele faz. E esse é o trabalho dele. O trabalho dele é fazer justamente isso que ele está fazendo. Que isso não é governar o país. E cada dia que passa, cada dia a gente vamos vendo que realmente a política é simplesmente para acabar mesmo com o pobre. Ele bem que diz que vai acabar com a pobreza, mas só vai acabar com a pobreza acabando com os pobres. Apoiando a redução populacional, que já vem sendo pregada desde longe, né? É dessa forma. Então, Jair, o que é que você diz em relação da parte burocrática, o supostamente mais inteligente, uma pseudo-inteligência brasileira, ela ter simpatia pelas políticas do Lula e falar em prol da eleição das medidas que ele tomaria quando fosse ascendente ao poder? São 8 meses de governo já e a gente não vê uma aceitação nacional a respeito dessa desenvoltura, a não ser pelos seus apoiadores. O que há nesses apoiadores que supostamente são intelectuais e que neste momento eles conseguem, será, fazer uma leitura ou uma releitura do que eles afirmaram anteriormente? Muito boa pergunta, pertinente, para uma boa reflexão também, visto que quando nós falamos de intelectualidade, há uma intelectualidade superficial e uma intelectualidade objetiva. E uma comprada poderia se dizer? Então, Essa comprada pode ser mecânica.
uma que foi imposta aquela pessoa. Isso. Colocaram na cuca dele aquilo ali, ó, isso é certo, esse preto aqui não é preto, não é vermelho. E ele acredita que é vermelho porque alguém disse para ele que é vermelho. Então, podemos dizer que essas três vertentes podem estar ou estar dominante nessas pessoas. Se eu sou intitularizado uma pessoa intelectual, uma pessoa influente, seja comprada ou adquirida de uma forma diferente, porque quando nós sentamos em uma cadeira acadêmica, para dar uma aperfeiçoada na nossa inteligência, aumentar ainda mais nosso pensamento crítico de forma abundante, não ficamos assim, dependente, como já falei anteriormente, dependente de pensamentos alheios. Ou seja, se essas pessoas são intelectuais, vê as atrocidades de uma gestão que comprometeu a nação, e se eu continuo, eles continuam ainda se voltando para esse tipo de governo, significa o seguinte: essa pessoa está envolvida nas corrupções, está usufruindo, ou seja, é um oportunista, ajudando ainda mais a acabar com a nação. Por quê? Se o governo do PT, durante as gestões de reeleições, de reeleições, atacou gravemente, ferindo economicamente a nossa nação, então, se essas pessoas se voltam a apoiar ao Lula, são oportunistas que estão crescendo por meio da corrupção, ou também por um viés ideológico apresentado pelo socialismo lulista, podemos dizer assim. Você veja uma aberração a cota. Eu acho aquilo uma aberração. Zombar da capacidade humana. Ah, porque você é negro, é preto, não tem condições, aí precisa de uma cota, porque o branco é muito superior a você e por esse motivo você precisa de uma cota para poder aderir à faculdade, entrar na faculdade. Peraí, se você precisa de uma cota para entrar numa faculdade, porque você não tem capacidade, e quando você sair dela, você adquiriu a capacidade lá, foi? É uma das coisas que o governo tem apresentado, do PT, tem apresentado para idiotizar ainda mais o pensamento, a mentalidade dos seres humanos, ou seja, do brasileiro. Tipo, ele afeta, agride a educação brasileira, fazendo com que a educação não tenha desenvolvimento, ou seja, com que os alunos não aprendam, aquela educação medíocre. Então, se a educação não desenvolve, se você não se desenvolve, você não vai ser um ser pensante livre. Cara, eu vi um vídeo de uma professora. Ela disse, ó, tá vendo essa pasta? Essa parte é verde. Mas sempre chega aluno atrasado. Quando eu perguntar aqui com essa pasta, vocês vão dizer que essa pasta é vermelha. E eu fiquei assistindo o vídeo, né? Aí chegou um aluno por último que não tinha participado do primeiro evento, aí disse, fulano tal, por exemplo, ela começou dando aula, tá, e pegou um exemplo aqui, aí pegou a pasta e disse, que com essa pasta? Aí o rapaz, vermelha? Aí perguntou pra moça, a moça, é vermelha? E o cara lá já começou a achar estranho, porque ele estava vendo com os olhos dele que era verde. Porém, como a massa e a professora já estava no combinado dizendo que era vermelha, ele foi e disse, é vermelha? Ou seja, é o que acontece com os piripiri do casco duro. Os caras dizem umas coisas lá a eles, e ele acredita que realmente aquilo é tido como verdade. E o próprio presidente dele diz, você falar uma mentira várias vezes, ela se torna verdade. Então, se torna verdade na cabeça desse tipo de pessoa. Porque quem tem um conhecimento básico do que é o real, o verdadeiro e o falso, ele sabe muito bem distinguir. Não, isso aqui é verdadeiro. Ah, mas é uma informação que veio... Não é pesquisar. Você pode até ser enganado por aquilo ali. Mas no momento que você descobrir que aquilo era falso, você abandona aquilo ali. Mas não, ele descobre, tem conhecimento e continua acreditando que o falso é verdadeiro. Mas a quantidade, o coletivo, o grupal, ele não consegue fortalecer algo ainda que não seja verdadeiro, porque, por exemplo, nessa descrição que você fez, a autoridade dos olhos do rapaz
não fez jus à coloração que foi exposta pela professora. É Ou por isso que seja, eu gosto do preto no branco, porque não há confusão de o cores. coletivo tem uma força persuasiva, porque é uma força repetitiva de um trabalho psicológico. Porque isso aí foi, na verdade, uma reafirmação por medo do grupo maior. Só que é o seguinte, existe Então só... o indivíduo passou a aderir o grupo pelo fato de não querer ser oposição só. Só que é o seguinte, alguém pode dizer aqui, mas o Lula tem muito voto ainda porque ele ganhou para presidente. Isso aí é duvidoso. Isso aí nem o próprio STF ele consegue provar isso aí. Entendeu? Mas eu acredito que muita gente já começaram a abrir os olhos, a entender realmente o sentido das coisas. E o grupo que eu acredito que ainda segue esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento, que acredita ainda nessa mentira, é pequeno. É um grupo pequeno, sei lá, de 25% do eleitorado brasileiro. A verdade é essa. E aquelas pessoas mais ignorantes mesmo que nunca estudou na sua vida. Porque quem fez pelo menos o primário sabe o que realmente aquele homem ele tem dito, tem feito, que não é de melhoria para os pobres. É somente para desgraçar cada dia com a vida do pobre. Então, nesse ponto que você abordou, é aquele que eu vim falando agora. Tipo, se eu dou uma melhorada na educação de forma superficial, de forma enganosa, né? A educação melhorou, mas a política educacional, ela não se volta para o crescimento da mente humana ou da mente dos brasileiros, para o desenvolvimento. Então, quando não há essa política verdadeira de crescimento, de liberdade, de pensamento crítico, ou seja, de um pensamento de certeza realmente, ou seja, acontece que o exemplo que o Van acabou de falar. Tipo, para eu contrariar o coletivo, eu preciso ter certeza, ter confiança daquilo que eu sou, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu tenho aprendido, porque... ou seja, eu sou livre, então é isso que a política do PT tem feito com muita gente. Ou seja, vamos repetir a mentira cada vez mais para que seja verdade, para que tenham aceitação e muitos não tenham coragem de rebater. Contrapor, né? Entendeu? Aí então, isso acontece da mesma forma quando nós olhamos para a situação econômica do país. A taxa de desemprego tem aumentado, o déficit econômico do país tem aumentado, o superávit tem caído, mas mesmo assim muitos que seguem esse pensamento acreditam e falam que o país está crescendo. E nós vemos a cada dia mais o aumento de impostos, a taxação aumentando, ou seja, as coisas aumentando, mas as pessoas dizendo que o país está crescendo economicamente. Mas quando nós vamos comparar governo anterior com o governo atual, mesmo que o governo anterior tenha enfrentado uma pandemia... O melhor presidente, Bolsonaro. Certo? E mundialmente nós ficamos entre as 5 melhores economias do mundo, ou seja, o Brasil superou os Estados Unidos, superou outros países que é considerado primeiro mundo, nós ficamos entre as 5 melhores economias mais crescentes do mundo, e isso num período de pandemia. E agora o cara herdou bilhões nos cofres públicos, arrasou com tudo, e nós temos agora uma nação comprometida economicamente. A qualquer momento pode eu já estar quebrado. Nesse caso, telespectador, infelizmente você votou muito mal. O seu país, você cooperou muito negativo para as questões, por exemplo, eleitorais, e o presidente atual tem medidas políticas contra você. Mas passando para uma pergunta nova, vamos colocar os pingos nos is e conscientizar mais o povo a respeito das questões políticas brasileiras, nacionais. As medidas políticas do Lula, ela aposta em mais intervencionismo, mais imposto, mais controle de preço, e ainda assim o Lula espera que mais inflação seja uma medida política de melhoria de economia e de condição per capita de cada cidadão estar evoluindo, melhorando, o poder de compra aumentando, exatamente pela via das questões de aumento de preço. Ou seja, inflação, ela gera melhoria econômica? De forma alguma. Essa é a política que o Lula tem, e essa é a política socialista. Aumento de preço, controle de preço, inflação cada vez gradativamente aumentando, ela sim melhora as condições socioeconômicas e social do país. Durante a pandemia, Ednaldo, tivemos realmente um aumento nas coisas, mas tínhamos
um crescimento econômico. A rotatividade da moeda, ou seja, o dinheiro circulava. Então, os preços estavam altos, mas o dinheiro circulava. Então, se o dinheiro circula, mesmo os alimentos ou os produtos estando caros, você vai ter como comprar, porque o dinheiro está circulando, então o dinheiro vai chegar para você. Então você vai ter como alcançar, adquirir o dinheiro, porque tem oferta de emprego, tem emprego, você adquire o dinheiro, compra, mesmo estando caro. Agora, difícil é as coisas estarem caras, o dinheiro não circular e o desemprego cada dia mais aumentando. Isso fica difícil. Então, mesmo durante a pandemia, o Brasil, né, mesmo tendo as ofertas de assistência social do governo, mesmo assim o governo não quebrou. Ou seja, a economia do país não quebrou, pelo contrário, cresceu, como falei anteriormente, ficou entre as 5 melhores e mais crescentes nunca vista na história do Brasil. Essa questão que tu falou aí agora, eu vou dar um exemplo bem clássico, bem explicativo, para que qualquer leigo entender. Digamos que um trabalhador ele ganha 12 mil reais por mês. E aí, agora, ou antes dessa medida do Lula, ele está pagando 40% de imposto. Do seu salário que ele ganha está lá distribuído em imposto nas mercadorias, nos serviços e tudo que ele utiliza. E agora, com essa taxação aí dele, o trabalhador começa a pagar 60% do seu salário. É melhor ou é pior para o trabalhador? Ele atribui esse crescimento econômico porque está arrecadando mais, porém está tirando de quem já não tem. Então a população está ficando mais pobre. Então também, nesse caso, né, a questão da inflação, ela talvez seja mal explicada, porque eu acho que a inflação, ela não é ruim, ela deve ser explicada que ela é ruim para quem? Porque para o governo, ela é positiva. E ele não tem o objetivo de explicar isso para ninguém. Ela é positiva. Para o governo é positiva. A arrecadação do governo aumenta a receita. No entanto, para a sociedade, para o consumidor e o cidadão votante, que acreditou massivamente que a melhoria seria exatamente com o advento do PT, infelizmente estão sendo contra-correspondido. Você viu o aumento do combustível na pandemia no governo passado? E o presidente tomou uma medida lá para reduzir os impostos federais dos combustíveis, óleo de cozinha e outras coisas. O que foi que os prefeitos agora fizeram? Depois que chegou o outro, foram reivindicar novamente. Não, tem que aumentar isso aí. Quer dizer, quem era que estava pagando isso? Os pobres deixaram de pagar e sair, porque quando eu estou consumindo a gasolina, consumindo óleo, eu estou deixando de pagar aquilo ali, porque o imposto foi zerado. Estou isento daquele imposto. E agora eu volto a pagar. Isso é bom para mim? Só na cabeça dos piripiri do casco duro. Mano. Então Lula é um presidente. Então Lula é considerado sim o Lula patológico. Não, ele é realmente o presidente dos pobres. Por isso que tem que existir pobre. Para ele poder ser o presidente. Mas diz assim é bom que o pobre entenda essa palavra. Ele é realmente. Para ele ser presidente, ele precisa fazer a população ficar pobre. Que os pobres até agora não entenderam. Porque diz que Lula é o presidente dos pobres. Mas espera aí. De qual forma? É porque as pessoas não explicam. Que os pobres não entendem. Não entendo. É verdade. Tem uma coisa interessante. O escravo, ele não pode ser liberto de qualquer forma. Ele tem que ter um tempo para ser liberto. Então, quando o escravo ele é liberto de forma antecipada, ele não está pronto para enfrentar, porque ele não está preparado para novas conquistas. Por quê? Porque ele ficou preso. Então ele precisa ser preparado para ser liberto e para continuar a sua liberdade, porque se ele passar a ter essa liberdade que ele não tinha e ele não está preparado para lidar com esse tempo, ele vai desejar voltar a ser escravo novamente. É isso que acontece. Inclusive, na antiguidade, os escravos, que chegava o seu tempo de ser liberto, tinha muitos deles que desejavam ficar. Mas por esse motivo o dono disse, não, então você vai ter que furar a orelha para colocar uma identificação de que você já foi liberto, porém você está agora voluntariamente trabalhando para mim. Para você ver, porque ele cresceu num ambiente fechado, entrincheirado, trancado, restrito de tudo,
E agora ele não consegue ir ao mundo. Ele não Exatamente. consegue entrar ao mundo e conquistar a sua liberdade. Processar, filtrar informações, Não, né? tá com a memória vamos- fechada A naquele memória ambiente. atrofiada. Vamos dizer que foi, né, ele passa a ser um escravo libertado e continua na mesma rotina. De escravo. É assim? De escravo. A mente O nosso- dele, o nosso mentalmente, Brasil. sim. Porque psicologicamente ele não foi libertado. O nosso Ele tá com a Brasil- mente presa ali ainda. O nosso Brasil, ele vem sendo dominado por essa ideologia de esquerda há muito tempo. Certo? Então o Brasil viveu um tempo de liberdade há pouco tempo, em vários viés. Certo? Em vários viés. Só que o povo, ele não aprendeu a ser livre. Pronto. Eu digo o povo, a Isso. maioria, a grande maioria. Porque é o seguinte, qual é a política de governo da esquerda? Em todo mundo. A esquerda que se coloca como Protetora. protetor social, Salvadora, messiânica. salvador e tal. É o seguinte, é só falácia. Por isso que dizer o Lula, ele mente descaradamente e propositalmente. Ele tem propósito. Ele não tá falando porque ele tá ruim do Claro que não. Ele Mas- fala mas também já descaradamente. tá Ele já, tem uma já. patologia, ele tem. A esquerda é patológica. É patológica. Já tá, Sabe já. por quê? Porque é o seguinte, a esquerda, onde ela dominar, ela vai fazer o seguinte, ela vai escravizar. Se você tem dinheiro no bolso, você tem liberdade de ir no supermercado. Você tem liberdade de viajar. Agora, se você não tem dinheiro no bolso para viajar e nem ir ao supermercado, você fica refém, dependente Do sistema. do sistema. E Estado. ele diz assim que o Estado é quem vai cuidar de tudo. Isso aí entra na agenda global. Por quê? Porque se nós formos comparar a nossa pequena E é até Argentina- chamado de Estado paterno, o Estado do Isso. Getúlio Vargas, né? O Estado paterno, o Estado pai. Depois implantou foi a ditadura Ou seja, desse jeito. Porque é assim que funciona. Se o pai... É o grosso entrando. É o caso da agora, né? O grosso entrou. É o caso da Setembro agora. chegou. Olha só, se o pai ele não prepara o filho para conquista, o filho vai ficar o quê? Dependente, não vai querer sair da casa dele, não é isso? Então é isso que a esquerda faz. Te escraviza, você com todos os seus viés ideológicos. Então você fica ali, naquela mermice. Então, a população brasileira, ela tem como se o projeto da transposição do Rio São Francisco fosse do Lula, mas não é um projeto do Lula, cara. O Lula já pegou isso aí. Tá entendendo? E ele aquele orgulho fingido isso. também do petróleo é nosso, E né? assim mesmo nem terminou, né? Isso, Nem terminou. O petróleo é nosso. Ih, quebrou E os de novo, produtos ou seja, derivados. Não terminou. Aí veio o outro, o Bolsonaro terminou, concluiu, deixou água pro povo. E agora tirou. Aí eu tava até falando com o menino pra gente ir lá um dia e gravar um vídeo lá mostrando que não tem água. E o pouco de água que tem, a população é proibida de pegar água lá. Aí, Aí é por isso que eu digo a você, realmente é dos pobres. para continuar o pensamento, olha só. Então, quando eles tomam poder, quando eles conseguem o poder, eles trabalham de todas as formas para fazer o seguinte: o pobre que ele se declara pai dos pobres, não, se você está se movimentando com as suas pernas, não, esse camarada ele está muito livre, vamos limitar ele aí, vamos tirar o que deixa ele livre, tira o dinheiro. Então, quando aumenta o imposto, cara, e não aumenta a oferta de emprego, ou seja, o camarada fica desempregado com o imposto lá em cima. O poder de compra diminui. E o poder de compra Ele diminui, empobrece. Ele empobrece mais ainda. E recorre ao assistencialismo. Isso, fica o quê? É o fim último. Aí essa questão do cuidado social, dessas Estado bolsas paterno? e tal, isso aí também não foi do PT. Cara, o PT já entrou na linha, aproveitou e chamou pra si aquilo que não foi Não, ele no que Brasil, criou. Claro que não. No Nada Brasil- no Brasil teve de origem brasileira em si Não, mesmo. no Brasil, E na nem verdade, do e nem foi do projeto do Toda governo a cultura dele. do não, isso é Brasil um foi projeto cortada. mundial, isso é um projeto mundial, Sim. pelo a grande elite, Grande os elite. bilionários que. Já foi nos Então isso é um governos projeto anteriores. dele. O Lula é somente a marionete. Ele é o cara que se propôs a dar a vida, a dar a alma dele pro demônio. Em querer fazer isso com a população. Aí ele tomou conta da educação, desgraçou a educação. Que você for lá botar uma regra de 3 para os alunos do segundo e primeiro ano, ele tem dificuldade de responder. Regra de 3, simples. Se for composta, é pior ainda. Aí, a cultura, qual é o foco da cultura brasileira nossa aí? É só bumbum. Tem mais nada. O cara faz trabalho bonito de arte, não vale nada. O que vale é um homem nu. A erotização cultural, né? Tá entendendo? E a mídia? O que é que a mídia fala bem de quem? Se você for olhar, um cara que for um cara bem observador, ele vai perceber que a mídia, o que não presta, ela diz que é bom.
E o que é bom, ela diz que não presta. Então, deve ter cuidado com a mídia, porque quando a mídia disser, ó, isso é bom, adquira isso, não queira não, é o contrário. Então, para o interlocutor, você só uma observação, se você não for um estudioso, não gosta de ler livros, não tem uma dinâmica de estudo, no mínimo, seja um observador, um grande observador, apenas isso já vale muito. Reinaldo, sobre o que eu estava colocando aqui, quando um pouco mais jovem, eu observava vocês, cara, a Argentina é pequenininha, cara, comparada ao Brasil, nosso país é um país continental, e por que o PIB da Argentina é maior do que o do Brasil? Eu ficava me interrogando, cara, porque se nós temos um território vasto, com muitas riquezas, certo? Só que o viés que dominava as políticas públicas do nosso país era um viés socialista, ou seja, incubado ali por baixo, ali debaixo dos panos, mas aos poucos não deixava o país desenvolver. Eu voltando um pouco no que eu estava abordando, nós temos agora o nosso continente aqui da América do Sul, nós temos a Argentina quebrada, cara. Ou seja, com o mesmo princípio de governo. Ou seja, empobrece, domina a massa, não dá resultado nenhum, fica o governo, a nação e o governo perdido e a moeda perde o seu valor. É o que está acontecendo com o Brasil. Aos poucos, a nossa moeda vai perdendo valor, porque se aumenta a inflação, certo? Desestímulo também da questão da produção interna brasileira. Isso, aumento de tarifa de importação. Já tem até uma diminui a quantidade de produtos circulando no Brasil. Já tem até uma proposta de troca de moeda. Isso. Aí nós temos o quê? A Argentina quebrada, nós temos a Venezuela quebrada. Então, nós temos vários países. Cuba. Então, nós temos vários países quebrados de forma geral, porque a elite ela tá bem, porque os impostos vão para ele. Mas a sociedade em si, de cada país desses aí que nós abordamos agora, cara, tá de forma lamentável. Então, o país brasileiro, a nossa nação brasileira, se não houver uma mudança, se não houver um redirecionamento, nós trilharemos o mesmo caminho que a Argentina trilhou, que a Venezuela trilhou. Já estamos trilhando. E nós estamos nesse já caminho. Estamos nele. Então, se não houver, que acho que vai ser difícil a ver, porque é um cumprimento, ou seja, é quebrar o Brasil. Eu vou só refletir aqui, entre nós aqui e aqueles que estão nos ouvindo. Com o governo anterior, nós crescemos bastante. Como eu abordei, que nós ficamos entre as 5 maiores economias, entre as economias do mundo. Ficamos com a economia entre as 5 melhores. No momento crítico, né? No momento crítico. Tipo assim, se nós continuássemos nesse crescimento, cara, seríamos praticamente um país de segundo mundo, com crescimento para um país de primeiro mundo, porque só o Brasil tem um território usado de forma sustentável, de forma crescente e que alimenta muitas nações. Então, a nossa agricultura, o nosso agro, por que eles estão quebrando? Não é só aqui que a esquerda está quebrando. Em todas as nações onde o agro teve, ou seja, a empresa que realmente tem mantido muitas mesas, o crescimento de emprego, oferta de emprego e tal. Em todos os países onde houve crescimento e desenvolvimento do agro, o governo de esquerda tem atacado. Não é só aqui no Brasil, não. Isso aí está espalhado pelo mundo. Onde tiver uma esquerda... Os amiguinhos pode nosso... fazer uma pesquisa aí que está quebrando. Por quê? Porque quanto mais... É um projeto da ONU, um projeto mentiroso para erradicar a pobreza. Ele diz assim, erradicar a pobreza extrema. Aí a gente lê erradicar a pobreza e esquece que é a pobreza extrema. Ou seja, tem que haver e pobreza. O que combate a pobreza é a produtividade. Então, para erradicar a pobreza, tem que produzir mais. Como é que você Mas vai se não vai produzir... Há uma contradição da ONU e a contradição de toda a elite da esquerda mundial. No entanto, a gente vai encerrar esse bloco e uma consideração final, Ivan. Eu? Sim. Quero agradecer o telespectador e se inscreva no canal, assiste o vídeo, compartilhe com seus amigos no grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, entendeu? Para que chegue a mais pessoas e as pessoas comecem a abrir a mente, né? Entender as coisas direitinho, para não estar se vindo aí de massa de manobra e ser comparado a um ureiudo do casco duro. Né? Seu Propício, consideração final, por favor. E que tudo isso que foi falado aqui, os telespectadores que assistiu isso aqui,
não é assistir e não meditar. Meus amigos, medite, que isso é história real. Porque tem pessoas que às vezes vê um comentário, uma conversa assim, para ele tanto faz. Não, meu amigo, leve em conta e preste atenção e medite que isso aqui é uma realidade, isso aqui é jornalista, meu amigo. Isso. A todos que ouvirão, reflitam bastante, tenham liberdade de pensamento, pesquisem, estudem, ganhem o seu tempo aproveitando o tempo, certo? Porque só assim você vai ter uma visão de mundo diferente. E esse momento de discussões e troca de conhecimento é muito bom. Em outros momentos também o tempo é curto, mas nós apresentaremos muitas fontes. Só que para a gente apresentar as fontes vai demorar muito tempo. Mas aí você dá uma pesquisa e veja isso aí que a mídia não apresenta. Eu falei aqui que o nosso país ficou entre as 5 melhores economias do mundo, mas nenhuma rede televisiva do Brasil apresentou isso. Mas você pode fazer uma pesquisa aí que você vai encontrar. Agradecemos mais uma vez pela sua atenção, por estar conosco, participando. Se inscreva, participe, comente. Comente exatamente o que você quiser, no que podemos melhorar nesse podcast. E agradecemos muito a sua participação.